Para mim está muito claro que o Bolsonaro ele está planejando fugir do país para não ser preso. Porque ele sabe que a prisão ela é inevitável e ele sabe também que está abandonado. O PL o abandonou, gradativamente substitui os bolsonaristas antigos na hierarquia do PL por novos bolsonaristas mais alinhados a Michele. Esses bolsonaristas indesejados vão sair ou perder poder no partido e ele é o mais indesejado de todos. E Michele também quer que o Bolsonaro vá para o Chilindró para ela poder ascender politicamente sem ficar dependendo dele. Então a única esperança é a fuga. Fuga para onde? Para Israel. Por isso que mais uma vez Bolsonaro pede para o STF liberar o seu passaporte para poder fazer uma viagem diplomática para ver Bibi Netanyahu, que também está numa situação bem complicada, mas Moraes não vai liberar o passaporte. Eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Bolsonaro possa fugir? Você acha que ele está abandonado por Michele e pelo PL? Se você quer que Moraes negue o pedido, deixa o like e se inscreva no canal. O Bolsonaro ele ingressou com mais um pedido ao STF para recuperar o seu passaporte. Porque depois da operação da Polícia Federal, que decretou busca e apreensão, e o Bolsonaro teve que prestar depoimento recentemente, o passaporte dele e de vários outros investigados foi retido. O passaporte do Bolsonaro já era para ter sido retido lá quando o Mauro Cid foi preso. A Polícia Federal pediu a retenção do passaporte, mas o Alexandre de Moraes negou. Mas agora o risco de fuga ficou muito mais claro e aí o que aconteceu? O passaporte do Bolsonaro foi retido, foi apreendido e ele não poderá mais sair do país. Recentemente, o Bolsonaro disse que recebeu uma carta de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense. As maritacas estão simplesmente alucinadas aqui ao fundo por conta dessa possível fuga do Bolsonaro e elas estão fazendo um estardalhaço todo porque elas não querem que o Bolsonaro seja solto. Elas querem que o Bolsonaro seja preso. Mas o Netanyahu enviou uma carta para o Bolsonaro para que ele viajasse a Israel para ver toda a situação que está acontecendo lá no país. É claro, uma provocação ao Lula, óbvio, né, pessoal? E o Bolsonaro disse que vai pedir ao STF a liberação do passaporte. Mas não vai. A PF não vai liberar o passaporte do Bolsonaro, nem o STF, nem ninguém. Porque existe sim esse receio de fuga. Existe essa possibilidade do Bolsonaro simplesmente fugir. E como ele sabe que o passaporte não vai ser devolvido, o que ele está fazendo? Uma provocação ao STF. Eu, particularmente, não acredito que se a Polícia Federal liberasse o passaporte do Bolsonaro hoje, ele já fugiria para Israel. Não. Bolsonaro viajaria a Israel e voltaria no período estabelecido. Para falar o seguinte, tá vendo? Eu sou inofensivo. Vocês ficam falando que eu estava planejando uma fuga, que eu iria fugir, mas não, eu fui e voltei numa boa. Seria uma espécie de teste para o Bolsonaro. Mas eu particularmente vejo que essa viagem teria como objetivo costurar acordos, porque o Bolsonaro ele quer fugir para um país que não possui acordo de extradição com o Brasil. E hoje, o Estado de Israel é um local muito adequado para o Bolsonaro. Porque o primeiro-ministro é o Bibi Netanyahu, que está ali às turras com o Lula. Então o Bolsonaro conseguiria muito bem falar para o Netanyahu que ele, Bolsonaro, é o perseguido político, o perseguido do judiciário, o perseguido do governo, então eu preciso de um asilo. E aí, o Netanyahu falaria, vem aqui Bolsonaro, pode ficar na minha casa, pode usar até o meu banheiro e se deitar na cama junto comigo. Esse seria o objetivo. E voltar para depois, futuramente, olha, o Netanyahu está me chamando de novo. Eu fui, voltei, agora permita que eu vá de novo. Então, e aí nessa segunda vez, Bolsonaro ficaria lá. Ele sabe, pessoal, ou ele, Bolsonaro, que ele está abandonado. Completamente abandonado. Porque nós estamos observando gradativamente uma substituição no PL dos bolsonaristas mais antigos, radicais, por novas figuras. Bia Kicis, Carla Zambelli, por exemplo, foram escanteadas naquele evento bolsonarista em São Paulo. E não estão vinculadas em comissões importantes. O Ricardo Salles, que era um bolsonarista também, na verdade é um bolsonarista, vai sair do PL. Nem disputar a Prefeitura de São Paulo ele vai disputar. Agora nós estamos tendo uma substituição gradual da turma antiga do Bolsonaro pela turma de Michele. Caroline Gittoni, aquela deputada que a Michele obrigou a tirar o olho. Vai chegar a Zoe Martinez, o Nicolas Ferreira, todos eles com um viés religioso muito mais aderente a Michele, até mesmo o Tarcísio de Freitas vai chegar ao PL. Mostrando que o bolsonarismo se transformou em algo mais soft, mais light, não radical como era do Bolsonaro. E nessa substituição, Bolsonaro sabe que está perdendo poder, e ele sabe que se ele for para a prisão,
todo o caminho para essa substituição no PL fica mais fácil, inclusive para a ascensão de Michele, que quer que o Bolsonaro seja preso. Então não há muito o que ele fazer a não ser fugir. E ele possui uma certa relação próxima com Israel, tanto que o governo federal, na notícia, reportagem que foi trazida pelo Ricardo Rangel do Metrópolis, mostra que há uma certa desconfiança. Porque quando o Bolsonaro era presidente da República, o embaixador de Israel no Brasil criou laços com o Bolsonaro e com a família. E agora esse embaixador virou chefe de gabinete do Benjamin Netanyahu lá. Então existe uma relação próxima que pode ter potencializado toda a situação envolvendo o Lula, Benjamin Netanyahu e também Israel. Então existe esse contato próximo que facilita todas essas relações de ajuda mútua. Porque vocês acham que o Netanyahu não está com problemas? Claro que ele está com problemas. E por isso ele quer Bolsonaro lá. Netanyahu sabe, por isso que ele não vai parar o conflito, que no dia seguinte ele vai ter que cessar fogo, ele vai ter que enfrentar a justiça de Israel. Não pelo que está acontecendo, mas por todos os problemas de corrupção que o envolvem. Então toda essa situação é uma forma também do Netanyahu de deixar as acusações contra ele longe. Só que a pressão interna cresce, cada vez mais grupos protestam contra ele e protestam contra o conflito. A comunidade internacional fica cada vez mais chocada e o grande escudo de Netanyahu começa a apresentar rachaduras. O escudo dos Estados Unidos. Porque Biden sabe que ele se lascou. Inicialmente, Biden acreditando que poderia ter algum tipo de dividendo eleitoral, ele saiu em defesa de Israel. Não aceitou o cessar-fogo brasileiro, um erro estratégico, e aí o que acabou acontecendo? Biden perdeu a juventude do Partido Democrata, que agora protesta contra ele, tirando votos importantes, dificultando a vitória dele contra Donald Trump e jogando, na verdade, para uma derrota que é inevitável e praticamente certa. Então Biden começa a pressionar Netanyahu de olho em novembro nas eleições americanas. Então a pressão fica grande. Se o Bolsonaro for lá, vai parecer, olha, nós temos um apoio internacional de uma liderança que está sendo perseguida no seu país. É isso que Netanyahu quer. E por isso que Bolsonaro pensa em fugir para Israel, isso para mim está muito claro, e ele fica prestando solidariedade. Não, no dia 25 de fevereiro, naquela manifestação bolsonarista, o Bolsonaro falou tudo, olha, nós temos solidariedade a Israel, o Lula está perseguindo, Michele vai, também faz os seus discursos, ela nem sabe onde fica Israel, o Bolsonaro também não, eles não sabem absolutamente nada. Mas eles falam para tentar passar a imagem que Bolsonaro é um perseguido, que ele precisa da solidariedade de Israel, que assim como o Netanyahu, que está sofrendo ataques no Brasil, ele, Bolsonaro também. Então é feito todo esse jogo de cena para uma comoção internacional, facilitando assim algum tipo de acordo ou asilo político. Porque a única chance do Bolsonaro não ser preso é com o asilo político. É com a fuga para o exterior. Eu acredito que vai ser muito difícil o Alexandre de Moraes liberar o passaporte do Bolsonaro. Porque tanto ele quanto outros militares envolvidos no 8 de janeiro tiveram uma proibição de participar de qualquer tipo de evento militar agora, nesse mês de março, que é o mês que tem as celebrações lá do golpe militar. Bolsonaro, Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira não podem participar de absolutamente nada. Nem escolas, nem não podem. E se eles estão vedados de participarem disso, vetados, né, de participarem disso, eles não poderão, dificilmente Bolsonaro vai até Israel numa espécie de missão diplomática. É muito difícil que isso ocorra. E na minha opinião, está completamente certo o nosso queridíssimo, ou nem tanto para os bolsonaristas, Alexandre de Moraes. E se vocês repararam, as maritacas ficaram em silêncio porque elas já interagiram muito com o vídeo. Faça você também deixando o like.